Bem-vindos a mais uma edição do Guimarães em Debate, programa quinzenal do Jornal de Guimarães, com a presença habitual de Mariana Silva, José Bastos e Manuel Ribeiro. Nesta edição temos mais uma reunião de Câmara, do passado dia 8 de junho, onde o Executivo Municipal aprovou por unanimidade, convém referir, o Acordo com Infraestruturas de Portugal, que cede à Câmara um troço de 350 metros da Estrada Regional 206, variante Creixemil, para a execução da via de saída para a Estrada Nacional 206 com o intuito de descongestionar o nó de Silvares. O Presidente da Câmara, com a aprovação, acabou por dizer que finalmente se desatou o nó. Manuel Ribeiro, a solução encontrada vai resolver o problema e está desatado o nó que estávamos perante esta situação do trânsito ali estar demasiado congestionado? Ora, em primeiro lugar, boa noite ao Alfredo Jorge, que está a moderar este debate, à Mariana e ao Zé Bastos. E pronto, e vamos ao tema inicial. Mais uma vez a mobilidade. Mais uma vez a mobilidade, parece que é o grande empecilho do Conselho de Guimarães. Espero bem que este Executivo resolva os problemas, e vou dizê-lo já, os problemas que transitam de Executivos anteriores. E porquê é que estou a dizer isto? Estou a dizer porque quando se pôs o problema da construção de um acesso direto à autoestrada da variante de Creixemil, portanto, o acesso direto à autoestrada a partir da variante de Creixemil, haviam partidos na oposição que defendiam que esse acesso deveria ser por viaduto na rotunda de Silvares. E o PS, enquanto líder do Executivo Camarário, insistiu que fosse por túnel. E o túnel foi feito. Foi feito, mas pensava-se que ia resolver um problema, mas criou outro. Resolveu-se o problema de acesso direto à autoestrada, mas para o trânsito local, o facto de haver uma só saída fez com que os problemas de congestionamento de trânsito acontecessem. Esta situação, esta realidade demorou a ser assumida pelo Executivo da altura, liderado por Domingos Bragança, e então, quando houve o reconhecimento da situação, iniciou-se um processo da construção da chamada via segregada de Creixemil, que será um tramo, digamos assim, de estrada que sai da variante de Creixemil e entra pela estrada, dizem regional, eu pensava que era nacional, 206, e vai, digamos assim, desaguar à frente junto ao cruzamento, acho que dá à direita para Fermentões. Ora, isto é um projeto do Executivo de Domingos Bragança. Eu tenho conhecimento pessoal porque soube que houve expropriações e houve pagamentos, portanto, era um processo que já estava em curso e já estava numa fase adiantada. E, portanto, o que tem feito este Executivo, e eu acho muito bem, porque os entes públicos têm que ser pessoas de bem, portanto, continuar obras, projetos que já estavam anteriormente aprovados e em execução. Isto é importante porquê? Porque já se tinha gasto muito dinheiro e há certos projetos que não têm volta atrás, tanto dos projetos como nas expropriações. Portanto, o que está a fazer aqui é executar uma obra realmente projetada e também em execução pelo Executivo PS. Se vai resolver ou não o problema. Eu acho que é mais uma tentativa. Acho que quanto mais dispersarmos o trânsito, mais temos hipóteses de resolver os problemas de congestionamento dele. Eu sei que a Mariana vai dizer, mas ao criarmos novas rotundas, novas estradas, estamos a potenciar a utilização do automóvel individual. E estamos a esquecer e até a desvalorizar o transporte público. Mas os problemas existem, são atuais, têm que ser resolvidos. E isto é uma tentativa que eu acho válida de resolver este problema. Muito bem. Entretanto, para além desta resolução do Executivo, a CDU apresentou uma nova proposta para tentar resolver este problema. Essa proposta foi comentada por Flávio Freitas, do PS, que disse que apenas se tratava de uma simples prova de vida para um partido, e passo a citar, que não tem assento no Executivo e com uma representação reduzida na Assembleia Municipal. Mariana Silva, é capaz de explicar melhor a proposta da CDU e também como é que comenta estas declarações?
Antes de mais, boa noite a todos e boa noite também a quem nos vê. Estas declarações, eu poderia começar por dizer que são dores de crescimento, não é? O PS, como nunca foi oposição, está aqui a ver como é que se faz, não é? E por isso vai tendo estas afirmações que não me parecem adequadas, mas ficam com quem as tem. A oposição tem todo o direito a fazer propostas, tenha ou não lugar na variação, tenham ou não lugar na Assembleia Municipal, podem mandar perguntas para a Câmara Municipal, podem fazer toda uma série de iniciativas que estão previstas na lei. E esta parece-me que teve os trâmites corretos. O Sr. Vereador, atual vereador, já foi eleito na Assembleia Municipal e se calhar esquece que esta proposta também já lá foi levada oralmente, é certo, nunca foi por escrito, mas já foi discutida e foi discutida inclusive também durante a campanha eleitoral. As pessoas não estão atentas e depois acham que é tudo novidade. O Sr. Presidente disse que desenhos qualquer um faz, é verdade, não há dúvidas nisso, mas não deixa de haver legitimidade nas propostas que se fazem. Se nós contarmos todas as rotundas que existem ali naquele perímetro e onde os carros circulam ou o trânsito circula, eu penso que elas são umas 7 ou 8, uma coisa assim. Por isso, mais uma rotunda, não sei se se vem beneficiar ou se vai só prejudicar e não ajudar naquilo que será o fluir do trânsito de forma a que as pessoas possam circular de forma mais leve e também menos poluente. Esta sugestão que apareceu agora de novo da CDU parece-me que poderá ser válida se o Executivo assim o desejar. E porquê? Porque foi à reunião de Câmara apenas um acordo de gestão com a IP, as Infraestruturas de Portugal. Falta o IMT. E o IMT é que interessa, não é? E eu relembro que se o IMT negar e não passar esta proposta, nada se faz. Por isso, acho que ainda há aqui uma janela de tempo para se avaliar o que é que se pode realmente fazer ali naquela zona, não prejudicando mais e não criando mais estradas e aproveitando as estruturas que já estão construídas, que é esta a ideia da proposta. Eu relembrava, e até o Alfredo começou a nossa conversa por aqui, que é dizendo, lá estamos nós outra vez na mobilidade, que é realmente um problema em Guimarães, e o Manuel tem razão, nós temos é que favorecer o transporte público. E eu não digo que aquelas pessoas que estão ali vieram de carro porque assim o desejaram, muitas sim, mas outras não têm possibilidades. Mas, Mariana, e por isso o trânsito também a pôr em causa cresce. esta proposta, não poderemos estar a perder mais tempo numa resolução final? Porque eu não sei quanto tempo é que o EMT vai demorar a responder, não é? Por isso, quer dizer, não me parece, é que o Sr. Presidente, este novo Executivo, que está agora a começar, e por isso muitas vezes nós somos benevolentes naquilo que são as opções deste novo Executivo, que use como desculpa um plano de mobilidade que ainda está a ser feito e por isso não pode atuar de determinada forma, como nós discutimos aqui no último debate, mas por outro lado já pode aproveitar a proposta do PS, que a CDU disse que era contra na altura também, por isso não me parece que haja aqui surpresa para ninguém, e que não venha o argumento do plano de mobilidade. Porque se nós estamos a trabalhar num plano de mobilidade para todo o concelho, eu penso que inclui o Nó de Silvares. Por isso, parece-me que nós temos é que deixar de pensar e deixar de passar esta mensagem às pessoas que a oposição é do contra só. A oposição não é só do contra, a oposição tenta ser construtiva. Depois, se querem aproveitar, aproveitam. Se não querem, não aproveitam. Agora, cá andarmos a dar provas de vida ou deixar de dar provas de vida, eu não sei se é algum ciúme que o seu vereador tem, porque não teve a mesma ideia que a CDU, não sei, não faço ideia. Mas a questão aqui, central, é nós temos que aproveitar as estruturas existentes
até porque é a Câmara que vai ficar com a despesa e temos que perceber se esta proposta do PS é realmente do Executivo anterior, porque esta é uma proposta do Executivo anterior, se é realmente válida para aquele lugar, segundo o plano de mobilidade sustentável que o novo Executivo PSD-CDS tem para Guimarães. Não podemos estar sempre aqui a colocar pensos, porque aquilo vai ser um penso. Aquilo vai ser um penso rápido, que vai custar dinheiro a todos nós e que não vai resolver o problema na nossa visão. Antes de passar para o José Bastos, és capaz de explicar melhor a proposta que apresentaram? Ali nós temos aquela rotunda que fica perto da Igreja de Silvares e a ideia é fazer uma entrada direta para a autoestrada e saída para quem circula naquela zona não ter que voltar para trás, porque nós, quando vimos da Rua do Corgo, por exemplo, que tem que se vir cá abaixo, há essa rotunda da Igreja de Silvares e tem que se voltar para a rotunda do Nó de Silvares, de cima, não é? Quem vem de Brito tem que fazer a mesma coisa, por isso há uma intensidade de trânsito na rotunda que impede que a circulação da rotunda seja fluida, não é? Porque há muita gente, quem vem de Creixemil, da Nacional 206, também tem que descer cá abaixo à igreja, à rotunda da igreja, para voltar a subir para ir para a autoestrada. Basicamente seria um acesso rápido. Seria um acesso rápido para as várias ligações e as várias... de quem vem de Brito, quem vem da Rua do Corgo, quem vem da Nacional 206 de Creixemil, teria ali um acesso mais direto. José Bastos, certeza que não terá a mesma visão do que foi até agora explanado por nossos outros dois colegas aqui do programa. E também já agora pedia também um comentário às palavras de Flávio Freitas, que disse que o Partido Socialista perdeu muitos votos nas últimas eleições por esta questão, que também estou a citar, que não foi resolvida e que foi um erro do PS. Bem, e já agora comentário ao desatar o nó. Sim, começo por cumprimentar os meus ilustres colegas de debate, cumprimentar todos aqueles que assistem a este debate. Os comentários são alguns. De facto, eu confesso que, ouvindo aquilo que aconteceu na reunião de Câmara e as declarações feitas pós-reunião de Câmara, fiquei muito confuso, porque de repente parece que houve uma espécie de epifania que de repente desatou o nó, um nó que estava atado há vários anos e que de repente, aliás, à semelhança daquilo que tem acontecido com inúmeras coisas com o atual Executivo. De repente há a solução miraculosa para tudo se resolve em poucos meses aquilo que demorou alguns anos a tratar e a resolver. Indo por partes. A primeira questão é inequívoca. A solução inicial do desnivelamento do acesso à autoestrada ficou mal resolvido na sua projeção inicial. Nenhuma dúvida sobre isso. Acho que toda a gente reconhece hoje isso e, portanto, isso há que ser assumido com clareza e, portanto, percebo bem as palavras do vereador Flávio Freitas ao dizer que o PS foi penalizado também por essa circunstância. Sem dúvida nenhuma que sim. Mas, quando as coisas não correm bem, aquilo que urge fazer é ultrapassar estas dificuldades e encontrar soluções. E foi isso que o Executivo do Partido Socialista fez ao longo do último mandato. E fez um conjunto de trabalhos, chegou inclusive, ao que parece, eu pelo menos tive acesso, porque procurei, como procuro fazer quase sempre, preparar-me para as questões, e encontrei uma publicação do Diário da República do lançamento do concurso público para a empreitada da via segregada à variante Creixemil, publicado em Diário da República no dia 9 de outubro, se não me falha a memória. E, portanto, quando eu ouvi as declarações... De que ano já agora? De 2025. Quando eu ouvi as declarações no final da reunião de Câmara, achei que alguma coisa estava errada, porque de facto há alguma coisa que não bate certo. Confesso também que ainda não percebi muito bem o que é este acordo de gestão. É um acordo de gestão, mas ele traduz exatamente em quê? O que é que isso significa para o desatar do nó relativamente à obra que vai ser feita, esperemos todos,
num tempo relativamente curto. E, portanto, desatar o nó é bom que ele se desate, como disse o Manuel Ribeiro muito bem, foi assim com o anterior executivo, é assim com este, vai ser assim com o próximo. As obras têm processo, têm fases, há quem as inicie, há quem as desenvolva e há quem as inaugure, e muito bem, há quem as execute e as inaugure e muito bem, é assim que vai ser. O atual executivo vai executar e inaugurar obras que foram desenhadas, projetadas no anterior executivo, e o futuro executivo vai fazer o mesmo relativamente a obras que são pensadas ou que serão pensadas pelo atual executivo. Portanto, aí nenhum problema com isto. Como disse o Manuel Ribeiro, de facto, este projeto é um projeto do Partido Socialista. Foi quem fez o projeto, foi quem iniciou a expropriação dos terrenos, foi quem fez todo o trabalho. Eu recordo-me que num dos primeiros programas desta nova temporada deste programa, do Guimarães em Debate, aliás, com a presença do Sr. Presidente da Câmara, eu ter ironizado com o Sr. Presidente pela circunstância de, durante a campanha eleitoral, ter sido colocado exatamente nesse local um autor dizendo que o PSD prometia resolver o problema. E disse aqui, nessa altura, que claro que sim, claro que o problema vai ser resolvido até porque a obra já foi lançada, o concurso já foi lançado e, portanto, é uma daquelas que será resolvida com alguma facilidade. E, portanto, aquilo que eu julgo que seria relevante era que o Executivo tivesse a capacidade de explicar ao cidadão o que é que significa este acordo de gestão e o que é que este acordo de gestão vai otimizar em termos de timing, em termos de eficácia, em termos de custo, a solução que já estava encontrada. Se calhar vai, se for ótimo. Eu não percebi o que é que vai fazer. Aquilo que se pode ler do acordo de gestão é que esta responsabilidade será do município, será assumida pelo município, paga pelo município, gerida pelo município e, portanto, até aqui, tanto quanto eu percebi, nada de novo. Sebastião, a proposta da CDU de abrir um novo canal junto à rotunda da Igreja de Silvares, isso deveria ser tido em conta? Sobre a proposta que foi apresentada agora e já noutra altura, nesta altura parece-me que não pode ser tida em conta pela circunstância de que o projeto está já numa fase de maturidade tal que não é possível voltar atrás, parar tudo e recomeçar todo o processo. Isso significaria estar mais 2, 3, 4, 5 anos à espera de recomeçar todo o processo para que eu pudesse avançar. Nesta fase do campeonato. Não sei se noutras fases ela foi considerada ou não e, portanto, não faço ideia, nem domino tecnicamente o assunto para saber se esta é uma boa solução ou uma má solução. Eu quero acreditar que a solução apresentada, acreditar nos documentos que são públicos, em que a Infraestruturas de Portugal concluiu já a apreciação do projeto que foi apresentado para a construção desta solução da via segregada, emitiu parecer favorável à solução apresentada e entende que a intervenção proposta constitui uma solução adequada. Ora, se o município entende que o anterior executivo entendia que era uma solução adequada face ao erro anterior, se o atual executivo também entende que assim é, se o IP também entende que assim é, eu acho que não há nenhuma razão para que nesta fase voltemos à estaca zero e voltemos a iniciar os processos para chegar a uma solução, seja ela qual for. Não sei antes dizer, para terminar mesmo, que relativamente àquilo que foi dito sobre a proposta da CDU, obviamente que a CDU tem toda a legitimidade para apresentar toda e qualquer proposta, por mais que eu concorde ou discorde delas. É bom que apresente, significa que está no terreno, que trabalha, que tem opinião, e eu vou dizer aqui uma coisa que sempre disse e vou repeti-la hoje. Eu gostaria muito de ter a CDU no Executivo Municipal. Muito bem, fica esta nota. Manuel Ribeiro, para terminar... Fica esta deixa. Que não é de agora, que é de sempre. Manuel Ribeiro, um último comentário a estas Um intervenções último da não. Mariana e da Bastos? São comentários extensos, mas eu vou tentar sintetizar. Bem, em relação à intervenção, porque é mais recente do Zé Bastos, eu tenho a dizer assim, Zé, esta proposta do Executivo Camarário foi aprovada por unanimidade, incluindo o contrato de gestão com o IP. Isto quer dizer o seguinte, que a proposta passou pelo crivo dos variadores do PS. E do Chega também, já agora. Sim. E se passou pelo crivo, quer dizer
que, mesmo tendo sido lançado um concurso público para a adjudicação da obra, de certeza absoluta que estes pareceres e este acordo de gestão era absolutamente necessário para que a obra prosseguisse, porque senão não se entendia de outra maneira. De certeza absoluta que os vereadores do PS no Executivo Camarário saberiam daquilo que o José Bastos aqui veio dizer e muito bem, não é? Que houve um concurso lançado, um concurso público para a adjudicação da obra em 9 de outubro de 2025, lançado pelo Executivo de Domingos Bragança. Portanto, a minha conclusão é que este parecer, este acordo, era absolutamente necessário para que a obra pudesse prosseguir. Porque senão não se compreendia a unanimidade da votação feita pelo PS. Depois, relativamente... eu acho que esta em relação à intervenção de Zé Bastos, era esta a essencialidade dos meus comentários. Depois, relativamente à Mariana, temos aqui um problema, eu adiro ao que disse o José Bastos relativamente à maturidade da obra, quer dizer, há coisas que não se podem voltar para trás. Está feito. Eu até pensei que ia dizer na inserção da CDU no Executivo. Não, e depois não vai tão longe, não vai tão longe. Agora estamos na obra. Portanto, não há volta a dar. Está em seguimento, tem que se concluir. Agora, mas isto também não é motivo para que o vereador, eu vou utilizar a expressão, o vereador Flávio, porque Flávio é uma palavra de origem romana, o vereador Flávio, venha dizer que, quer dizer, sem analisar, sem se pronunciar sobre o mérito da proposta da CDU, vem dizer, não tem representação no Executivo, tem uma diminuta representação na Assembleia Municipal, isto é mais uma prova de vida do que outra coisa qualquer. Eu acho que havia de haver mais responsabilidade nesta apreciação. Poderia perfeitamente pronunciar-se sobre o mérito da proposta, assim como fez. Começou o Presidente da Câmara a dizer todos os contributos positivos são de considerar numa fase como esta. Claro que, como disse há bocado, há um início, há um desenvolvimento, há uma certa maturidade e que não se pode voltar atrás. Mas o que é que eu queria dizer relativamente à proposta da Mariana? Eu acho que a proposta em si é uma boa proposta, só que esbarra com os contratos de concessão das autoestradas, que aquilo era uma entrada direta para a zona de acesso à autoestrada, e tenho a certeza absoluta que esbarrava por uma negociação muito demorada com a concessionária e não sabíamos quem haveria, que não era a concessionária, ia se recusar a pagar esse acesso. De certeza absoluta que não seguiram essa via, porque isso ia implicar entidades que nunca mais acabam, que nós sabemos que existem no país, que têm de pronunciar e têm já direitos constituídos e que não se podem revogar. E parece-me que ao afastarem essa solução, que era até uma solução que eu acho razoável, não é? Porque está ali muito perto do tramo de acesso à autoestrada, as obras não seriam muito caras, era de considerar também no futuro mais uma alternativa. Eu sei que isto dá mais trânsito, não é, Mariana? Mas é de considerar porque a proposta tem mérito. Mariana, para terminar também... Só mesmo para terminar, eu disse na minha intervenção anterior que isto nada está garantido. O IMT tem que dizer se concorda ou não com a obra. Por isso, o acordo que foi assinado na última reunião de Câmara de Gestão, e como disse o Bastos, já explicou bem, que é a Câmara fica responsável por construir, por gastar o dinheiro, fica responsável pela manutenção e fica responsável pela limpeza, por aquelas coisas todas. Aquilo é da Câmara, se vier a concretizar-se, vai ser da responsabilidade da Câmara Municipal. É aquilo que as infraestruturas de Portugal dizem, sim senhor, podem fazer, mas não seria o IP estranho, deixa. Agora, o IMT pode vir dizer que não é? Seria estranho a Câmara avançar com isto sem ter uma certa segurança? Não seria, porque a Câmara ainda não avançou. Avançou pelos vistos do Executivo anterior, não é? Com o concurso. Mas o que o seu Presidente atual diz é que está à espera de ainda lançar o concurso este ano. Eu acho que li bem. Eu não ouvi
as declarações, mas aquilo que eu li foi que o Sr. Presidente disse que está à espera de lançar o concurso ainda este ano. Quanto às palavras... É caso para perguntar o que é feito do concurso anterior. Pois, também é verdade. Mas São os esclarecimentos que importa mas isso pedir. é aquilo que a oposição devia fazer e não faz, não é? Quer dizer, É por isso que eu referia a unanimidade mais, do PS. Pois, não é? mas a unanimidade já tinha sido anterior. Também o PSD votou a favor deste projeto no Executivo anterior. Por isso, nós temos é que perceber de que forma, e não podemos estar a dizer que o projeto está muito maduro, porque nós não sabemos até que ponto é que o IMT vai responder amanhã ou daqui a 2 anos. E mais, porque o Bastos começou por dizer tudo se está a resolver em meia dúzia de meses quando isto demorou anos. Então quem nos garante a nós que aquela solução que foi apresentada agora não pode ser avaliada mais rapidamente? Não sei. Isto, se há milagres de se resolverem coisas em poucos meses, também pode haver milagres de se analisar uma nova proposta em poucos meses, não é? Nós estamos aqui a fazer futurologia e por isso, e eu acho que fui bem clara naquilo que disse, nós não podemos permitir que o Executivo, dentro daquilo que nós podemos permitir ou não é? Mas não podemos aceitar que o Executivo use a desculpa do Plano de Mobilidade e Sustentabilidade para uns problemas e não o use para outros. E que, neste momento, esteja a ceder a uma solução que não é deles, que é do Executivo anterior. E não vamos voltar aos projetos que já estavam em andamento e que o PSD recusou agora, certo? Não vamos por aí. Por isso, a questão é olhar para a mobilidade em Guimarães e perceber se o dinheiro que pode ser gasto pode ser ou não bem gasto. E mesmo para terminar, Alfredo, eu acho que essa questão de termos medo dos privados, porque a responsabilidade da autoestrada é de um privado, essa questão de termos medo dos privados e de quem foi eleito pelos municípios, pelos eleitores e pelos vimaranenses, não querer sequer negociar com o privado, porque o privado pode não querer gastar dinheiro, isso para mim não conta. Porque eu acho que nós temos que negociar com todos, explicado bem que eles que aquilo é favorável, ou mesmo a Câmara gastar menos dinheiro do que vai gastar agora naquela ligação. Nós não sabemos, não é? Nós não podemos, à partida, negar que eles vão, ou dizer que eles vão negar, não é? Por isso, parece-me que esta situação não tem nada de extraordinário. Zé Bastos, para concluir este tema... E muito rapidamente, só 2 notas, uma sobre os milagres que a Mariana referiu. Obviamente que não há milagres. Mas a Mariana não acredita em milagres. Mas há, claro que não, nem eu acredito em milagres. Mas não é uma questão de milagre, é uma questão de trabalho feito, expropriações feitas, trabalho que teria que ser feito aos meses. de novo. Tu disseste que em poucos meses... Claro, porque tudo o resto é que demorou anos. Pois, exato. A outra questão, não podia deixar passar em claro, foi a do Manuel Ribeiro, que, para ser claro, eu não diria sobre a CDU aquilo que o vereador Flávio Freitas disse, para que não haja nenhuma dúvida. No entanto, não vamos aqui também tentar dizer, não, mas o Sr. Presidente da Câmara disse que todos os contributos são positivos. E é verdade. Ao que saiu publicado disse, mas também disse mais coisas. E disse que cada um consegue desenhar soluções no papel. Mas lembrou que as soluções de mobilidade têm de ser aprovadas pelas entidades nacionais competentes. Quem tem de governar tem de se concentrar em resolver os problemas das pessoas, completou. E quem não tem de governar e tem de fazer oposição também tem que se preocupar em resolver os problemas das pessoas. Estava na primeira premissa, contigo. Eu percebi, mas havia mais premissas. Avançando, temos a Feira Afonsina, que se vai prolongar até 14 de junho. Depois temos as Jornadas Históricas, 20 de junho. Depois temos o Festival Memo, entre 27 de junho e 5 de julho. Temos o regresso à Noite de Branca, a 18 de julho. E depois, para agosto, temos as Voltarianas. Manuel Ribeiro, podemos mesmo dizer que Guimarães não para. É assim mesmo? Não sei se o Manuel concorda. Eu realmente... Eu fui buscar um slogan, como é fácil de imaginar, que não pertence ao PSD, não é? Não pertence ao PSD, realmente. Era aqui de uma freguesia vizinha. Mas que pertenceu. Sim, que e que já pertenceu, não é? O problema é... Eu não sei se o embalo foi do PSD, se foi do PS. Mas, realmente, quer dizer, estas organizações sucessivas... E o problema é este. Nós também temos que ser muito claros, e estamos sempre a assistir nisto. Isto não é... Este tipo de organizações, de eventos, não caíram do céu. Não foram inventados pelo atual Executivo. Isto há uma sequência, há um trabalho anterior,
há uma consolidação, há uma sedimentação das organizações que quem está agora, digamos assim, a executar, aproveita-se disso tudo. Portanto, nesta altura, parece-me que realmente Guimarães tem realizações e realizações de valor que engrandecem. Agora, se me disserem assim, de quem são os responsáveis, digamos, os vencedores desta situação? São eu os acho vimaranenses. que sempre os vimaranenses. Mas eu estou de acordo com o Vasco. Sempre os vimaranenses, sempre o Conselho. Por isso é importante dizer que nós falamos muito em cidade. O Conselho, considerado no seu todo, porque isto é feito para o Conselho, quer dizer, não se concebe que a Feira Afonsina não tenha esta abrangência municipal, deve tê-lo e deve ser promovida nas freguesias, que eu acho que não está a ter esse impacto. Deveria ser com uma maior abrangência. Também falou nas jornadas históricas, também os jornais sabem, também o divulgam, mas também deveria haver maior, eu vou chamar propaganda, porque isto realmente são eventos de valor que merecem que as pessoas comunguem deles. Eu se calhar devo ter colocado mal a questão. Eu disse Guimarães não para, mas devia ter dito a cidade não para, porque eu só citei eventos que se realizam na cidade. Por isso só existem outros eventos fora da cidade, que eu não destaquei aqui, mas eu era no sentido mesmo de que isto tudo é feito para a cidade. Mas eu continuo a reafirmar que isto é feito na cidade, mas deverá ser para todo o concelho. Claro. Não é? E há aqui eventos que não fazem sentido serem realizados em Ponte, nas Taipas, em Pavidem. Tem que ser mesmo na cidade, porque a cidade tem que ser agregadora de todo o concelho. Muito bem, Zé Bastos, havia aqui alguma expectativa com a data da realização da Noite Branca. Está conhecido, digamos que o puzzle está fechado destes eventos da cidade. Sim, o puzzle está fechado. A data era expectável que andasse por ali. Voltando a ser retomada a Noite Branca é tipicamente um evento de verão e, portanto, faria sentido, conhecendo aquele que é o calendário da atividade de verão de Guimarães, não havia muitas alternativas, sinceramente, relativamente à data. E, portanto, a data é 18 de julho, é aquela que é. No passado, quando se fez, era no primeiro fim de semana de julho, mas isso é irrelevante, se é no primeiro, se é no terceiro, não é importante. Temos, de facto, aqui um conjunto muito significativo de eventos que marcam o panorama cultural e de entretenimento em Guimarães. Alguns deles muito consolidados, como é a Feira Afonsina, as festas gualterianas também, a Noite Branca, que tendo-se iniciado em 2011, julgo que foi de forma ininterrupta até 2019, portanto teve também ali um percurso, fez um interregno, o atual executivo decidiu retomar a Noite Branca, do meu ponto de vista fez muito bem. Aquilo que me importa, e é a tecla que eu irei sempre bater, que é, eu não vou nunca criticar o que quer que seja só por criticar, e neste caso concreto não critico nada daquilo que está a ser feito. Aquilo que me parece e que espero e acredito que venha a acontecer é que o Executivo tenha a capacidade de apresentar aos vimaranenses aquela que é a sua estratégia cultural para o território no seu todo. E a estratégia cultural tem várias dimensões. Tem a dimensão do entretenimento e do ar livre, que é importante e é relevante, mas tem também uma outra área muito importante, muito relevante, que é verdadeiramente transformadora e que foi aquela que permitiu que Guimarães se afirmasse durante muitos anos no nosso país e também internacionalmente, e que levou a que Guimarães fosse capital europeia da cultura. E essa é hoje a preocupação que eu tenho, sem nenhuma razão para ter essa preocupação hoje, mas é uma preocupação por antecipação, que é saber se esta consolidação, como Manuel Ribeiro falava, de uma estratégia cultural do território vai continuar a ser feita de forma efetiva, porque aquilo que temos assistido, isso não é, do meu ponto de vista, passível de contraditório, é que o investimento tem sido todo ele feito numa determinada dimensão e não de forma equilibrada
também na dimensão artística, como julgo que deveria ser. E, portanto, acho que importa que no próximo Plano de Atividades e Orçamento o município mostre e diga aos vimaranenses ao que vem, uma vez que ainda tem mais 3 anos neste mandato pela frente, e, portanto, eu acredito que o trabalho será feito e que será consolidado e bem consolidado sobre estes eventos em concreto. Nada contra, a não ser alguma fragilidade na forma como eles são apresentados e organizados, com argumentos que me parecem frágeis sobre a razão, por exemplo, de deslocalizar a Feira Afonsina da data original, que se percebeu mais tarde porque é que foi deslocalizada e não por uma razão verdadeiramente essencial e estratégica em termos de política. Foi para encaixar outro festival. Foi para encaixar o festival mesmo, na minha opinião, sim. Claro. Mariana Silva, podemos dizer, como Zeca Afonso, que é preciso animar a malta com estes Eu acho é que, falando em animar a malta, nem de propósito, as declarações finais são muito mais animadas do que as reuniões de Câmara. Porque é sempre nas declarações finais que a gente sabe estas coisas, não é? E a apresentação da Festa Branca foi, ou da Noite Branca, foi também nas declarações depois da reunião. E uma questão que a gente já tinha falado aqui, é necessário realmente que haja animação e que para todos os gostos, que é aquilo que tem até acontecido, mas eu reforçaria a minha opinião, que também já a dei, que é a de que este ano estamos aqui a fazer uma manutenção de algumas destes eventos. A surpresa é o mimo e vamos ver como corre, e a devolução da Noite Branca ao Concelho, sendo que vai ter que concorrer com as Noites Brancas dos vizinhos, que entretanto foram desenvolvendo e foram apostando de uma forma até muito mais robusta. E por isso parece-me que, se for para o bem dos vimaranenses, acho que que as pessoas possam participar e que possam ser divulgadas, que eu acho que isso não está a acontecer, na minha opinião, e usando uma expressão que é muito popular agora, a minha percepção é que não estamos a apresentar as festas do Concelho da mesma forma, ou seja, há outros acontecimentos, há as festas populares nas freguesias, que eu acho que o município também devia apostar na comunicação desses eventos, tornando-os também, todo o Concelho vem à cidade a estes grandes eventos, mas a cidade também pode ir, e todas as outras freguesias também podem ir às freguesias onde se celebram algumas das festas dos Santos Populares há muitos anos, não é? E por isso parece-me que seria essencial dar esta visibilidade e este palco, nem que fosse na comunicação, a estas festas, e que são com o esforço muitas vezes dos fregueses, não é? Das freguesias, e que por isso mereciam ter um outro destaque também na comunicação do município. Muito bem, um outro assunto também que marcou estes últimos dias é o facto do Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, entre 2013 e 2025, estou a falar de Domingos Bragança, vai receber a Medalha de Honra Municipal nas comemorações de 24 de junho. Trata-se da mais alta distinção que pode ser atribuída a um cidadão no território de Guimarães. Zé Bastos, certamente que concorda com esta resolução, ou esta medida. Sim, eu concordo com esta atribuição, na medida em que foi sendo assumido, depois de um longo percurso e de um longo caminho do Presidente António Magalhães, durante 24 anos Presidente de Câmara, e quando Domingos Bragança, na sua presidência, decidiu atribuir essa medalha aos anteriores Presidente de Câmara, aquilo que praticamente se institucionalizou foi que, após o término do mandato, serão atribuídas essas medalhas. Um pouco à semelhança do que aconteceu também muito recentemente com o Presidente da República. Nós vimos que um dos primeiros atos do Presidente da República depois de tomar posse foi medalhar, digamos assim, o anterior Presidente da República. E, portanto, eu acho que o exercício de cargos públicos de forma relevante, e ela é relevante no caso de Domingos Bragança porque o fez durante 12 anos, o fez durante 12 anos com maioria absoluta, o fez durante 12 anos com
trabalho desenvolvido e com provas dadas relativamente àquilo que foi o desenvolvimento do território. Eu acho que temos de ter a capacidade de perceber que nestas alturas não podem estar em causa as discordâncias de estratégia, as discordâncias partidárias. Aquilo que está em causa é que o cidadão Domingos Bragança dedicou-se de corpo e alma durante 12 anos a um projeto político com coisas muito bem feitas, com outras bem feitas, com outras menos bem feitas e até diria com algumas mal feitas, mas dedicou-se de corpo e alma durante 12 anos, deu o seu melhor pelo território e parece-me que resulta bem que o Executivo atual possa reconhecer essa dedicação e esse empenho de alguém que deu 12 anos da sua vida à causa pública. 12 anos como Presidente, peço desculpa. Presidente da Câmara. Manuel Ribeiro, o que também merece um comentário sobre esta atribuição. Bem, como disse o José Bastos, isto está institucionalizado, não é? E parece-me que os Presidentes de Câmara cessantes começam a ter direito a esta condecoração. E, portanto, nesse ponto Nota de aí vista... uma certa discordância. Não, É isso tudo irem que para seja- Presidente da Assembleia Municipal. Também se institucionalizou. Exatamente. Portanto, está instituído, nada a opor. Eu acho, mas que se deveria também... Pronto, está instituído, quem sou eu para pôr em causa essa instituição? Mas eu acho que deveria haver aqui um chamado período de nojo. Deixar passar 4 anos, para que daqui a 4 anos, se realmente se condecorasse. E eu estou a dizer por falar isso porque o facto do município de Guimarães o condecorar não é assim uma novidade, porque eu vou lembrar que o Dr. Domingos Bragança é cidadão honorário da freguesia de Ponte ou da vila de Ponte. Portanto, houve aqui uma vila que se antecipou ao município para condecorar o Dr. Domingos Bragança. Agora, que lhe reconheço que teve uma vida de cerca de 20 anos, que ele foi vereador, ainda há o Dr. António Magalhães Pai, não sei, mas 2 ou 3 mandatos. Sim. Que ele teve uma vida dedicada à causa pública, teve, e era uma pessoa dedicada, independentemente da discordância ou não das opções políticas. E, portanto, se é isso que está aqui em causa, quem sou eu para discordar dessa aprovação? Mas, continuo a dizer, se houvesse aqui um período de nojo, nem que fosse pequenino, do mandato, 4 anos, eu acho que chegaríamos melhor, seria mais completa esta conversa. E eu concordo, peço desculpa, eu concordo com o Manuel Ribeiro, acho que sim, acho que fazia sentido ser um pouco mais tarde. E agora, no habitual registro, eu se calhar até percebo porque é que foi agora. E nada. Fica no ar. E nada, fica no ar, cada um tira as suas conclusões. Fica no ar, Mariana Silva. Eu concordo com a questão de... É protocolar, pronto, é protocolar. Foi até aprovado por unanimidade na Câmara, na reunião de Câmara. Vamos ver como é que vai ser na Assembleia Municipal, não é? Porque é um órgão distinto. Também não me parece que haja grandes surpresas. Mas não me lembrei deste período de nojo, como disse o Manuel, mas tem razão, porque ainda ecoam nos nossos ouvidos as críticas ferozes ao trabalho do Sr. Presidente Bragança da parte do PSD. Guimarães perdeu atratividade, perdeu pessoas, perdeu empresas, não consegue alavancar, não consegue progredir. Ainda hoje, se houve na Assembleia Municipal, o PSD já fez mais do que fez o PS. Quer dizer, isto depois não bate aqui a bota com a perdigota, a não ser que seja realmente um ato protocolar que o PSD resolveu, o PSD e CDS resolveram resolver já. Passando o pleonasmo a fazer já e fica já arrumado e daqui a 4 anos já ninguém se lembra disto, não sei, digo eu. Isto só estou eu aqui a dar a minha opinião, mas acho que, pronto, é protocolar, não me parece nem bem nem mal. Eu acho que toda a gente, quando vai para a política, dá o seu melhor, não é? Por muitas críticas que nós possamos fazer, as pessoas que vão para os cargos públicos estão lá para dar o seu melhor, depois dão mais ou menos mais do que aquilo que uns queriam, o que cada um aceita, poderá ter mais críticas ou menos críticas. Sabemos que o
dificuldade depois de sair do poder, e por isso há aqui também esta questão que eu volto a reforçar, nada tem a ver com a entrega e com o trabalho que o Presidente Bragança fez para Guimarães. Eu acho que ainda era realmente, se calhar, muito cedo, porque as críticas ainda são muito ferozes e ainda são muito audíveis, não é? E por isso não sei muito bem qual será o discurso neste dia, na entrega da medalha, mas cá estaremos para ouvi-lo e para lê-lo depois, se não o ouvirmos, não é? Se não tivermos a oportunidade de o ouvir. Ficamos a aguardar com expectativa, digamos, a sustentação desta atribuição. Alfredo, eu só queria... regra, não foi, e foi por causa do Dr. Domingos Bragança. Sim, é regime regra para toda a gente, não é por causa do... Pois, mas depois também tira, não é a pessoa em si, o valor da medalha, não é? E da medalha, da condecoração, não é? Muito bem, caminhamos para o final do programa. Temos que nos traz, digamos, para os próximos tempos. Eu, para os próximos tempos, neste minuto final, trago, penso pela segunda vez, um tema que não é local nem regional e que é nacional, e quando o faço é sempre com um motivo de preocupação. E tem a ver com a PSU, com a Prestação Social Única, aquilo que está a ser hoje discutido, e aquilo que vamos acompanhando é que os níveis de preocupação, pelo menos que me assolam a mim, ao ouvir aquilo que se está a preparar neste regime de prestação social única e aquilo que são os condicionalismos que vão ser implementados para acesso a esta prestação social única, traduzem um grau de preocupação muito grande, porque me parece que vão, mais uma vez, e para não variar, fragilizar aqueles que mais precisam, que serão aqueles que deixarão de ter acesso a um apoio que é fundamental, e argumentar com alguns abusos que possam eventualmente existir, e certamente existirão, privar quem verdadeiramente precisa, porque há alguns que se aproveitam daquilo que existe, é algo que ultrapassa a minha capacidade de compreensão, e é algo que me parece que não deveria acontecer, e aquilo que vemos é que temos um governo que está claramente a governar para dirigir o discurso ao eleitorado do Chega, e aquilo que isso vai resultar será certamente muito mau para os portugueses, e não surtirá efeito nem sequer para o PSD em termos de resultado. É gritante a forma como este governo está a agir para com aqueles que mais precisam, e isso, do meu ponto de vista, tem que ser dito, tem que ser denunciado, e a PSU é claramente um desses motivos. Fica esta preocupação social dos Bastos. Mariana? Eu acompanho a preocupação do Bastos relativamente à PSU, não vou acrescentar mais, a não ser que esta questão de se andar sempre atrás dos pobres e de os culpar de tudo me parece inqualificável. Mas para hoje eu trazia a questão do pacote laboral, que é outra das preocupações. A greve geral do dia 13 correu muito bem, não é? Para uns, acho que para outros a coisa não terá corrido tão bem, mesmo não tendo dados nem apresentado dados, mas este pacote laboral vai ser discutido dia 18, vai ser discutido para a semana, e vai ser discutido a poucos dias das férias parlamentares. Por isso parece-me que da parte deste governo há muito pouca abertura para discussão e para aquilo que poderia ser um trabalho transparente e eficaz nas alterações da lei laboral, que vão trazer graves problemas para os trabalhadores. E eu pegava só na questão dos jovens. É repetidamente dito nas televisões pelos responsáveis políticos que os jovens não querem esta lei laboral que existe e que precisa de ser modernizada. A precariedade nunca vai ser moderna, a precariedade nunca vai ajudar os jovens, a precariedade, a consolidação da precariedade não faz com que os jovens evoluam, muito pelo contrário. E por isso nós vamos trazer graves problemas para os trabalhadores, vamos trazer graves problemas para o país, num país já sufocado, com um custo de vida elevado e com um problema gravíssimo na habitação,
E por isso, esta discussão, dia 18, parece-me que não é de todo correta da parte do Governo fazê-la à pressa e como quem está a tentar passar aqui como é que direi, algum trabalho que lhes foi exigido, porque não está no programa da ADIA. E isto é preciso dizer, não está no programa da ADIA. Por isso, quem fez estas alterações do pacote laboral, precisávamos de saber e precisávamos que o Governo esclarecesse e fosse claro nessa transparência. Muito bem, para terminar, Manuel Ribeiro. Eu não venho preparado para o contraditório relativamente às intervenções do José Bastos e da Mariana, mas eu acho que um dia destes talvez fosse adequado termos uma discussão a este nível, mas depois de passar a discussão na Assembleia da República, porque aí realmente é que se vai conhecer o teor dos diplomas e poderemos falar com mais propriedade. Neste último minuto, e está na esteira dos meus condignos palestrantes, que queria referir a visita do Papa Leão XIV em Espanha, onde passou por Madrid, foi a Barcelona, à Catalunha, às Canárias, e principalmente pelo facto de ter agregado multidões. E multidões que não ficaram indiferentes, acho eu, à mensagem que ele veio reafirmar da Igreja Católica, que pediu respeito a todos os seres humanos e que a dignidade humana não tem origem ou nacionalidade. E, portanto, eu quero dizer que precisamos que esta mensagem de igualdade, de solidariedade e fraternidade em permanência e que esta mensagem... Chega ao Governo ADIA. Chega a toda a gente. Chega a toda a gente. Não é porque nós, para chegarmos à defesa da dignidade da pessoa humana, não temos um só caminho. E pode ser o caminho da solidariedade, da fraternidade, sem problemas de guerras entre classes profissionais. Era essa a minha último minuto. Muito bem, eu hoje também vou pedir a permissão aqui dos nossos convidados e para ter também um minuto final. E gostaria de destacar uma personalidade bimaranense, natural de Caldas das Taipas, muito pouco conhecida em Guimarães. Trata-se do padre João Felgueiras, que completou no passado dia 9 de junho 105 anos de vida. Só queria relembrar que em 2002 foi condecorado pelo presidente Jorge Sampaio com a Ordem da Liberdade. Em 2016 recebeu do presidente de Timor a insígnia da Ordem de Timor-Leste, em reconhecimento pelo seu papel como educador e defensor da identidade cultural timorense. A 4 de fevereiro de 2017, com o apoio expresso de Xanana Guzmão, é inaugurada uma escola em Timor, onde o português marca presença. Mais recentemente, em 2022, foi agraciado pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa com a Ordem Gra Cruz da Ordem de Camões, destacando o seu contributo para a difusão da língua e cultura portuguesa em Timor. Em 10 de setembro de 2024, e a última referência, em visita ao continente asiático, o Papa Francisco fez questão de ir a Timor-Leste cumprimentar e homenagear o pároco natural de Caldas das Taipas. Assim, aos 105 anos de idade, a ação deste taipense e bimaranense, como é evidente, continua a ser um excelente exemplo da união dos portugueses aos timorenses. Por isso, fica esta referência. O Guimarães em Debate termina, fica a promessa de daqui a 15 dias estaremos cá para novo debate, com novas ideias e novas polémicas, digamos assim. Obrigado.